No longínquo ano de 2022, quando a série do Obi-Wan tava saindo ainda, você lembra disso? Faz tempo, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal com o título O que aconteceu com o Grande Inquisidor, porque, bom, ele tava aparecendo bastante ali na série, também tem bastante coisa dele em Rebels, mas eu cometi um erro nesse vídeo, porque assim, eu falei ali o que aconteceu com ele e tal, e eu passei por algumas informações meio que só passando, sabe? Faltou um pouco mais de explicação da minha parte, tanto que, se você olha os comentários lá, as pessoas estão realmente perguntando a mesma coisa. Quer dizer que eu falhei nessa questão, tipo, eu passei por cima daquilo, mas é algo confuso de verdade. Eu já vou explicar. O Grande Inquisidor, na verdade, ele teve dois finais dentro do cânone de Star Wars, entende? Então, tipo assim, eu contei o final, que é o finalzão mesmo, e mencionei esse outro. E a galera ficou meio, tá, mas por que que um anula o outro? Na verdade, os dois coexistem, na verdade, um anula o outro, qual que é a fita? Então, é aí que surgiu esse vídeo. O que realmente aconteceu com o Grande Inquisidor. Vamos abordar esses dois finais e ver qual que tá certo, qual que tá errado, se os dois estão certos, se os dois estão errados, é mais ou menos nessa linha mesmo. Vamos dar uma olhada. Vamos voltar pro início. Norton, eu não sei o que é um Grande Inquisidor. Não tenho ideia do que você tá falando. Então, pensa assim, vamos voltar lá pra 2015. Essas datas são importantes, tá? Obi-Wan, 2022. Rebels, 2015. Rebels é o primeiro material de Star Wars pós-compra da Lucasfilm e começa a ir ao ar em 2015. O grupo principal de vilões das duas primeiras temporadas, são 4 ao todo, são os Inquisidores, os Caçadores de Jedi. Quem lidera o grupo é o Grande Inquisidor. Na verdade, assim, né, os Inquisidores servem ao Sith, então eles caçam Jedi, caçam crianças também com acesso à força para o Sith. Acima deles, só Darth Vader e Darth Sidious. Uma hora ou outra o Tarkin dá uma ordem ali, mas o Tarkin também tem carta branca ali para fazer o que ele quiser. Mas ali, na hierarquia do lado sombrio, quem manda é o Vader e o Palpatine, mas dentro do grupo, como um grupo mesmo, o líder do grupo é o Grande Inquisidor. Aí Palpatine e Vader são outros 500, eles são os mestres mesmo. O Vader não só foi colocado no comando pelo próprio Palpatine, como também ele treina os Inquisidores. Principalmente é ele que pune os Inquisidores quando eles falham em suas missões. Certo, vamos para Rebels agora. Rebels começa 5 anos depois dos acontecimentos da série do Obi-Wan. Ali no começo de Rebels, o Grande Inquisidor está tentando caçar aquela célula rebelde, principalmente Kanan Jarrus e Ezra Bridger. O Kanan é um Jedi sobrevivente, ele é um Padawan, né, que sobreviveu à Ordem 66, e ele está treinando ali o pequeno Ezra, e o Grande Inquisidor era um guarda do Templo Jedi, que virou do mal ali, virou Inquisidor, e está caçando esses dois. Então, a missão dele é caçar esses caras. O Kanan cai em uma armadilha dos Inquisidores, eles estavam fingindo que a Mestre Jedi Luminara estava viva. Esse arco tem muito a ver com essa questão do Kanan não querer treinar muito o Ezra, ele tá aprendendo também o que é ser um mentor, né? Afinal, ele era um Padawan há 15 anos atrás, ele só cresceu ali, continuou sobrevivendo, mas o conhecimento Jedi dele, tipo, da estrutura Jedi, da regra Jedi, da doutrina Jedi, ele era um Padawan. Mas era uma armadilha e ao invadirem a prisão, o Kanan se vê diretamente em confronto com o Grande Inquisidor. Isso foi bem no começo da série, depois toda a primeira temporada é isso. O Grande Inquisidor tá tentando capturar os Jedi e ele tá falhando. Ele vai sempre falhando, afinal os heróis sempre escapam ou conseguem derrotá-lo. Chega no momento ali onde ele consegue capturar o Kanan. E ele leva o Kanan a bordo da nave Soberano. Claro que os rebeldes iam buscá-lo, e quando eles conseguem libertar o Kanan, Ezra e Kanan lutam mais uma vez contra o Grande Inquisidor. E um dos golpes, o Grande Inquisidor consegue derrotar o Ezra da plataforma onde eles estão, e o Kanan acha que o Ezra morreu. Usando o sabre de luz do Ezra, junto com o seu, o Kanan consegue derrotar o Grande Inquisidor. O sabre do Grande Inquisidor cai no reator da nave e na hora da explosão, o Grande Inquisidor se solta, falando que existem coisas piores do que a morte. E o Grande Inquisidor se joga no reator para justamente se matar e não ter que lidar mais com a ira do Vader. Então, quando ele fala que existem coisas piores que a morte, ele tá falando da tortura, do poder, sei lá, que os Sith iam usar nele. Ele ia sofrer muito. Então é melhor ele morrer do que ficar falhando toda hora, e o Vader já tinha dado um ultimato nele, tipo assim, se você falhar mais uma vez já era, eu vou fazer você sofrer muito. Então ele resolve se jogar ali, se explodindo no reator. E é a partir de agora que as coisas vão começar a ficar confusas, porque o Grande Inquisidor, ele morreu aí, certo? Depois ele volta a aparecer em Rebels, numa
uma visão pro Kanan. O Kanan visita o Templo Jedi em Lothal, junto com Ezra e com Ahsoka, e na visão que ele tem, o Grande Inquisidor acaba ajudando ele nesse papel de mestre do Ezra, mostrando pra ele que o Ezra, nesse momento da série, estava sendo seduzido pelo lado sombrio. O Grande Inquisidor surge ali como uma espécie de visão da força, subindo o Kanan para o nível de Cavaleiro Jedi, tentar uma cerimônia ali e tal, e depois segurando os Inquisidores que estavam perseguindo o Kanan dentro do templo. Pô, beleza então, o Grande Inquisidor apareceu ali como uma visão, tal, reformado, redimido, sei lá, guarda isso, vai ser interessante. Ajudou o Kanan, falou, ó, cuidado com o Ezra, porque isso é muito interessante, né? Todo aquele começo tinha muito aquela questão do Kanan não querer treinar o Ezra, o Kanan querer passar o Ezra pra frente, e agora o Grande Inquisidor, que é o inimigo desse momento, volta e fala, cara, fica de olho no Ezra. Então tem sempre essa coisa onde o Grande Inquisidor tá mostrando, né, o arco do Kanan tá rolando em volta disso, de ser um mestre, sabe? De se tornar um mestre melhor ou algo do tipo. Então beleza, não tem nada de confuso nisso, né? Tem. Pior que tem, porque nos quadrinhos canônicos, o Grande Inquisidor volta de novo, só que dessa vez num extremo oposto àquela imagem ali de Grande Inquisidor com a roupa de Jedi, subindo o Kanan para Cavaleiro Jedi. Agora é uma coisa agoniante, uma coisa que é torturante mesmo assim, é bem cruel, que casa com o que ele fala no final de Rebels. Se liga nisso. Na linha de HQs Star Wars, na segunda fase dessa linha, tá saindo aqui no Brasil atualmente, inclusive, o Luke vai até o planeta Tempest, na orla exterior, e lá, mano, temos um turbilhão de informação. Porque o Luke encontra um posto avançado Jedi, ele tá lá buscando um novo sabre de luz, né? Porque nesse momento dos quadrinhos estamos entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Ou seja, o Luke já perdeu o sabre do Anakin lá na Cidade das Nuvens, mão cortada, eu sou seu pai, toda aquela parada que a gente viu no Império Contra-Ataca. A primeira temporada de Rebels acontece 5 anos antes da Batalha de Yavin, do Uma Nova Esperança, e o Império Contra-Ataca acontece ali no intervalo de 3 anos e pouco depois do Uma Nova Esperança. Então, 5 anos, 3 anos, 8 anos aproximadamente. Mas qual que é a fita? O Luke tá procurando ali um posto avançado Jedi para conseguir informações sobre o Jedi, holocrons e também um sabre de luz. Ele encontra um sabre amarelo, só que quando ele pega esse sabre, era uma armadilha. Aquilo ali foi colocado ali daquele jeito para justamente atrair simpatizantes do Jedi, Jedi sobreviventes, algo do tipo. Então, quando o Luke pega, ele ativa uma armadilha, assim como rolou lá com a Mestra Luminara, lembra? O Kanan vai tentar salvar ela, na verdade era uma mentira, eles beitaram, né, fizeram um holograma, fizeram até uma alminha sair dela, mas era uma grande armadilha. Aqui é a mesma coisa. Quem aparece não é ninguém mais, ninguém menos do que o Grande Inquisidor. E ele e o Luke se enfrentam. O Grande Inquisidor aparece como um fantasma, com partes de fogo ali, como se ele estivesse queimando, que é uma consequência de quando ele caiu no reator, inclusive. Ele se apresenta pro Luke, ele fala que ele já serviu a Ordem, depois ele caçou Jedi e tal, tudo aquilo que a gente já sabe, e eles começam a lutar. O Grande Inquisidor vai falando que o Luke não é bom com o sabre de luz, eles vão discutindo sobre as mentiras da Ordem Jedi e tudo mais, e por mais que o Luke tenha sido derrotado no duelo, na espadinha mesmo, ele usa a força, que é o seu verdadeiro poder ali, né, pra fazer um mega empurrão ali e acaba derretendo o resto do Grande Inquisidor. Ele corta o Grande Inquisidor com seu sabre amarelo, falando que ele tá aprendendo a ser um Jedi e que ele acredita na Ordem Jedi. Essa parte termina com o Luke indo embora e depois o Vader aparecendo para conversar com o Grande Inquisidor. E o Grande Inquisidor pergunta pro Vader se ele pode ser solto ali, liberto de sua penitência. O Vader fala que ele é só uma ferramenta e ele vai continuar servindo como uma armadilha com o seu espírito preso. O Grande Inquisidor então some pegando fogo, dizendo que tem coisas piores que a morte, assim como ele falou lá no Star Destroyer, lá em Rebels. Ou seja, o que o quadrinho tá mostrando pra gente, é canônico, é que o Vader pegou a alma do Grande Inquisidor e prendeu lá em Tempest. Então ele é ativado como uma armadilha, ele tem consciência, mas ele não pode sair dali. Ele é ativado ali, tanto que ele tá até meio que gotejando e tal. Ele não está vivo. Ele é uma coisa meio já no além. Isso é uma coisa que o universo expandido sempre fala sobre o lado sombrio. Eles podem ficar presos a objetos, por exemplo, a lugares. Então, por exemplo, o Lord Momin era um Sith antigo que morreu e ele ficou preso no seu próprio capacete. Então quem coloca o capacete no futuro, ele consegue tomar o corpo da pessoa. Aqui é algo parecido, é algo forçado, né? O Vader tá forçando o Grande Inquisidor vai ficar preso ali e ele vai servindo como uma armadilha do Sith. Então existem realmente coisas piores do que a morte. É você ser usado como uma armadilha pra sempre, sofrendo, sentindo dor, porque ele tá ali meio que derretendo, pá. Vai ficar lá pra sempre sem alcançar a paz, sem morrer de verdade. Ele tá preso ali como um fantasma mesmo. E aí que entra a questão que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo, que eu não falei muito bem lá no primeiro vídeo. Então pera, ele voltou como um ser de luz
e depois ele ficou preso como um fantasma, as coisas parecem bem opostas, né? Parece bem confuso. Qual é o final verdadeiro, qual não é? Então, os dois são os finais verdadeiros do Grande Inquisidor. Porque, na verdade, aquela parte da visão da força no Templo de Lothal não era o Grande Inquisidor, era uma visão da força. Bem parecido, lembra lá da Caverna do Mal? Do Império Contra-Ataca mesmo, em Dagobah? Aquele ali que o Luke enfrenta não é o Vader, é a Caverna do Mal personificando o medo do Luke no formato do Vader ali. Depois o Luke vê até o próprio rosto ali e tal. É uma visão, uma alucinação da força. No caso do Luke é do lado sombrio, e aqui no caso de Lothal é uma visão do lado da luz, bem parecida. É o Kanan enfrentando o seu pior medo, que é o Grande Inquisidor, porque o Grande Inquisidor ele é a antítese do Kanan, né? Ambos saíram da Ordem Jedi, só que um se tornou do mal e o outro se tornou do bem. O Kanan poderia se tornar o Grande Inquisidor e vice-versa, eles são meio que a antítese um do outro. Então usar o Grande Inquisidor para subir o Kanan de posição é poético. É um personagem que só de ver o Kanan já tremia na base, mas ele precisa aprender a lidar com suas emoções e com as suas responsabilidades, por causa do Ezra, que estava nesse momento flertando com o lado sombrio. Aquilo ali é uma visão da força, é a força ensinando, passando ali uma informação para o Kanan. E também mostrando que de fato ele não é mais um Padawan, ele subiu pro nível de Cavaleiro Jedi, ele é um Jedi formado. Eles literalmente fazem ali uma formalização para ele entender. Ele já tem tudo que ele precisa para ser um Cavaleiro Jedi, ele já é um Cavaleiro Jedi, mas ele precisa daquilo dos moldes antigos, daquelas situações dos moldes antigos, então ele vai enfrentar o seu próprio medo na personificação de um Jedi, que era aquilo que o Grande Inquisidor era, mas ele tá enfrentando um outro Jedi. E é esse cara que vai dar um aval para ele, mas não é um ser, é uma visão da força. O Grande Inquisidor não está ali. Ultimately, the visions created in the temple are a means of communication for Yoda to instruct and teach these young Jedi. The vision of the Grand Inquisitor is entirely motivated by Yoda, who's basically letting Kanan know that he is a Jedi Knight. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Por favor, não esquece do like, fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum outro vídeo. Mano, The Acolyte, esse vídeo aqui vai sair um pouco antes de The Acolyte, eu acho. Deixa eu ver. A gente vai fazer cobertura da série aqui, tintim por tintim, então já se inscreve pra você não perder. Vai ter live, vai ter vídeo review. Deixa eu avisar também, se você quiser ajudar o canal financeiramente falando, você pode comprar pelo meu link de afiliado lá na Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, entra aqui no meu link, aqui, vou deixar aqui na descrição, digita lá, você quer comprar um PlayStation 5, aí você digita lá PlayStation 5, assim vem uma pequena porcentagem pra mim que me ajuda a manter o canal, e não altera em nada o preço das coisas que você compra, é só uma porcentagemzinha pra mim, porque você entrou pelo meu link e tal, tipo, me ajuda a pagar as contas, e também você pode se tornar membro, tá bom? Que por R$5 você também me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Tá rolando uns conteúdinhos aí extras pros membros, então dá uma olhada lá. Não prometo periodicidade, mas uma hora ou outra vai acabar saindo aí um vídeo novo, uma live também, por que não? Tem várias tiers assim, tem R$5, R$7 se eu não me engano, e uma de 50, então caso você seja muito rico e queira me dar 50, né? Por que não? Vai que. Mas as recompensas rolam pras 3 tiers assim, né? Pode ficar tranquilo. É só tipo o quanto você quer contribuir. Fechou? As minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter, no Instagram, na Twitch e no TikTok, vou deixar aqui bonitinho. Agora eu me despeço. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, é nóis!